Vamos abrirem suas Bíblias nesse instante para a nossa meditação na terceira carta de João. Bem lá no finzinho da sua Bíblia, terceira carta de João. Abra ali, palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, que Ele nos ajude a transmitir com fidelidade a sua palavra para a glória e honra dEle. Terceira carta de João. Ela tem apenas um capítulo, então vou ler toda a carta. É uma carta de apenas 15 versículos. Sim, você pode conhecê-la totalmente. Acompanhe a leitura em sua Bíblia, por favor. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Como vai a sua alma? Parece uma pergunta meio sem nexo, não é? Mas as pessoas dão tanto valor ao corpo que parece às vezes que nós não temos alma, só temos corpo. Que o ser humano é só constituído de corpo, um corpo sem alma. Um corpo sem qualquer valor imaterial. Nós somos apenas corpo, apenas o que importa é o nosso corpo. Mas não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E ela diz que nós somos criados, formados com uma parte material, que é o nosso corpo, e uma parte imaterial, que é a nossa alma, o nosso espírito. Para a Bíblia, esses dois termos, eles tratam da mesma coisa. Eu não vou entrar aqui agora, porque isso daí é aula de catecúmenos, né? A aula da classe de novos membros. Mas alma e espírito. Jesus disse assim, por exemplo, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma pergunta que Jesus faz. Ele também diz assim: que daria o homem em troca da sua alma? E ele diz mais, ele diz assim:
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus, ele deixa claro para nós que o ser humano é formado de um corpo e de uma alma. Tem um corpo e tem uma alma. Essa é a realidade bíblica. E a Bíblia dá tanta importância para o corpo, tanto quanto ela dá importância para a alma. Qual é mais importante? Não existe, os dois são importantes. Tanto o corpo é importante quanto a alma é importante. É por isso que Cristo veio para salvar não só a alma, mas ele também salvará o corpo. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, quando ele morre, a sua alma volta para Deus. O seu corpo espera aqui na sepultura, mas quando Cristo voltar, o corpo vai ressuscitar. Um novo corpo, não mais esse velho corpo caracterizado pelas consequências do pecado, mas um novo corpo. Mas para a palavra de Deus, tanto o corpo quanto a alma são importantes. Assim eu pergunto mais uma vez, como vai a sua alma? Como vai a sua alma? Como nós podemos, será, avaliar o estado da nossa alma? Como será que nós podemos fazer isso? Nessa carta que João escreveu a esse amado líder da igreja chamado Gaio, você percebeu que não há nenhuma menção ao nome de Jesus nesta carta? Você percebe isso? E por que não há nenhuma menção de Jesus? Porque estava havendo perseguição contra os cristãos. E eles então tomam uma maneira de escrever que o nome de Cristo não apareça. Cristo aqui é relacionado com a verdade. Mas o nome de Cristo não apareça exatamente porque Demétrio, que foi encarregado de levar a carta para Gaio, se ele fosse pego pelos soldados romanos, ele poderia ser pego com aquela carta na mão. Se lessem ali alguma coisa referente a Cristo, Demétrio seria preso. E os irmãos cristãos relacionados naquela carta seriam também procurados e seriam presos. Então eles dão um jeito de escrever de tal maneira que o nome de Cristo não apareça, para poupar a vida dos cristãos, atitude de sabedoria, e assim a carta poderia chegar se um soldado romano pegasse. Mas aqui fala de Deus, mas que Deus? Os romanos, assim como os gregos, adoravam vários deuses, então citar Deus na carta não tinha problema. A palavra igreja aqui é a palavra assembleia, né? Então a palavra assembleia, todas as vezes que outras religiões se reuniam, também tinham as suas assembleias. Então não havia problema escrever assembleia, mas o que havia problema era escrever o nome Jesus, ou o nome Cristo. E por isso não aparece nessa carta o nome de Jesus, ou o nome de Cristo, o título Cristo não aparece nessa carta. E João ele se dirige a Gaio de uma maneira interessante no versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Na tradução Revista e Atualizada está assim como é próspera a tua alma. Queridos, nós encontramos alguém que não vemos há muito tempo, nós olhamos para a pessoa e falamos assim, como você está bem? Qual é o critério para nós dizermos isso, que a pessoa está bem? O critério que nós usamos é olhar para o corpo da pessoa e olharmos para a aparência física da pessoa e a partir da aparência física dela dizer como você está bem. Nós simplesmente olhamos para o corpo, para o externo e dizemos que a pessoa está bem. Mas como nós podemos dizer que uma pessoa está bem, é próspera em sua alma, algo que nós não vemos? A alma é algo que nós não vemos. Como eu posso saber que alguém está bem de alma? Como João podia dizer que Gaio
A sua alma era tão próspera e ele orava, olha que diferença. A sua alma era tão próspera que João orava para que o corpo de Gaio fosse tão próspero quanto a sua alma. É como se João estivesse olhando diferente do que nós olhamos. Nós olhamos o exterior e dizemos que está bem. João olhava o interior e dizia: você está bem, eu quero que você seja tão próspero fisicamente como você é próspero em sua alma. Uma alma saudável, uma alma próspera. Nós precisamos entender também um pouquinho do contexto dessa carta, né? Para entender isso. Era muito comum naqueles dias, meus amados irmãos, missionários e mestres cristãos, eles viajarem e eles, nas suas viagens para plantar novas igrejas ou mesmo para fortalecer as igrejas que já existiam em determinadas localidades, eles se hospedarem em estalagens. Porém, essas estalagens, essas hospedarias eram extremamente precárias. Um comentarista bíblico, Brudman, ele diz o seguinte, que as estalagens eram sofríveis e muitas vezes antros de crimes. Os cristãos as evitavam como lugares de má reputação. É como, digamos assim, o pastor vir pregar aqui e nós colocarmos o pastor num motel aqui na cidade para que ele fique hospedado no motel. E de repente, né, no domingo pela manhã, o pastor saindo de carro lá de dentro do motel para vir pregar aqui na igreja. Cairia bem um negócio desse? Não cairia bem. Por quê? Porque em geral a gente sabe a fama que para que existem os motéis. Então não cairia bem isso acontecer. Então era difícil. Onde esses homens de Deus, missionários, apóstolos, mestres cristãos, onde eles ficariam hospedados? Você já imagina a pessoa sair da casa dela, sair do aconchego do seu lar, estar numa viagem para o trabalho de Deus, do reino de Deus, da igreja do Senhor, ela não sabe onde vai ficar, não sabe onde vai se hospedar. Então se esperava dos verdadeiros cristãos que eles pudessem receber em seus próprios lares esses irmãos que vinham de fora, acolherem em suas casas. Isso era característica de uma verdadeira, de um verdadeiro amor cristão, de verdadeira caridade cristã. Uma família abrir as portas da sua casa para os missionários, para os pastores, para os apóstolos, para os mestres cristãos que iam até lá para lhes ensinar a palavra de Deus. A hospitalidade no primeiro século, ela se tornou algo tão importante que se tornou um mandamento para a igreja. Por exemplo, em Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade. Em Romanos 12:13 o apóstolo Paulo diz: praticai a hospitalidade. Porque o Senhor Jesus Cristo havia dito em Mateus capítulo 10, versículo 40, ele diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Na certeza desses irmãos que saíam dos lugares, das suas casas, e percorriam lugares distantes para chegarem lá. Você sabe que nos primeiros anos do presbiterianismo aqui no nosso país, alguns dos nossos queridos pastores lá do passado, eles saíam a cavalo para pregar o evangelho. O primeiro pastor presbiteriano, que era um ex-padre, o José Manuel da Conceição, que foi ordenado no dia 17 de dezembro, por isso, na Igreja Presbiteriana do Brasil, se comemora o dia do pastor no dia 17 de dezembro, por causa da ordenação do nosso primeiro pastor presbiteriano. O reverendo José Manuel da Conceição, ele saía a pé. Ele viajava a pé, ele saía de Rio Claro. Ele saía de Brotas, que era a sua cidade natal. Natal no sentido dele ali morar, porque ele era português. Mas ele saía de Brotas, ele ia a pé até Rio Claro para pregar o evangelho, ele andava em todas as fazendas naqueles lugares, ele ia a pé para lá. De Rio Claro ele vinha para São Carlos, a pé. Tantos outros faziam a cavalo. Andavam quilômetros e quilômetros a cavalo, e esses homens não sabiam onde eles iam se hospedar.
Tanto é que quando o reverendo José Manuel da Conceição ele morre no Rio de Janeiro. Ele é quase enterrado como um indigente. Para os irmãos terem ideia de como era difícil ir e vir e pregar o evangelho naqueles dias. Então, queridos irmãos, quando alguém recebia em sua casa um apóstolo, um missionário, um mestre cristão, significava não só que este irmão que o hospedava era um irmão verdadeiramente cristão, cheio de amor a Deus e à obra de Deus, mas também significava que ele estava aprovando aquele que ele recebia. Aprovava tanto o caráter quanto o ensino que aquela pessoa trazia. É por isso que João, na segunda carta, abra aí sua Bíblia, segunda carta, versículos 9 a 11, que também é uma carta de um capítulo apenas. Na segunda carta, versículos 9 a 11, ele diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então, ele está dizendo, olha, uma coisa muito importante, meus queridos irmãos, é que vocês prestem atenção em quem vocês recebem em sua casa. Observe se a pessoa que está vindo à sua casa, para quem você está abrindo a porta, ela vem para trazer o ensino de Deus, o verdadeiro ensino do Senhor. Por quê? Ele diz no versículo 10, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então, ao receber um missionário cristão, um apóstolo, essa pessoa, ela precisava ter um discernimento espiritual para saber se quem ela estava recebendo, porque de repente chega alguém ali dizendo-se apóstolo, é um falso apóstolo, dizendo-se um missionário que estava ali para levar a palavra de Deus, um pastor, e era um falso pastor. Já existia isso naquela época. Isso não é novidade. Às vezes a gente se assusta olhando alguns que se dizem pastores, apóstolos, seja lá o que for, a gente se assusta, mas isso já existia naqueles dias. E era importante que um homem de Deus pudesse discernir sobre essa questão. Então, quando João olhava para Gaio, recebia as notícias que os irmãos traziam a respeito desse líder cristão, líder dessa igreja, ele podia observar algumas características presentes na vida desse homem, que ele podia dizer de Gaio o seguinte: como a sua alma é próspera. Como a sua alma é próspera. Quais eram essas características? A primeira delas era o seu discernimento espiritual. No versículo 3, a palavra de Deus diz: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Ou seja, um homem com discernimento espiritual é um homem que tem compromisso com Cristo e com a sua palavra. Conhece a palavra de Deus, conhece a verdade e anda nela, quer dizer, é comprometido com a verdade de Deus. Um homem comprometido com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, ele tem discernimento espiritual. Quando ele ouve alguém falando alguma coisa que está fora da palavra, a luzinha acende. Ele fala, opa! Isso daí não está de acordo com a vontade de Deus. E ele era um líder da igreja, se ele ouvisse alguém, opa, eu não posso receber essa pessoa na minha casa. Não posso hospedar essa pessoa. Porque ela vai trazer um ensino contrário à vontade de Deus na minha casa e na igreja do Senhor. Segunda característica de uma alma próspera é o seu amor pelo povo de Deus. Seu amor pelo povo de Deus. Versículos 5 e 6. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Olha só que coisa, irmãos estavam falando a respeito de Gaio. As notícias a respeito de Gaio chegaram a João, porque estes irmãos falavam a respeito de Gaio o quê? João
Que irmão abençoado é aquele Gaio. Você precisa de ver o que ele faz pelos demais irmãos da igreja. Até por irmãos que ele não conhece, mas que foram encaminhados para lá pela igreja. O amor que ele tem pelo povo de Deus. Como ele ama de verdade. Como ele sabe receber estas pessoas, esses irmãos, em sua casa. Então, queridos, a primeira característica é discernimento espiritual. A segunda característica de uma alma próspera é o amor que esta pessoa tem pelo povo de Deus. A terceira característica que nós vemos aqui é o amor pela obra de Deus. Versículo 8. Ele diz assim: é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, quando Gaio recebia com amor, com dignidade, esses irmãos em sua casa, ele estava sendo um cooperador com a obra de Deus. Porque é o que estes irmãos iam fazer, a obra de Deus. Eles estavam levando o reino de Deus avante. Então, quando Gaio os recebia, com discernimento, aqueles que verdadeiramente eram homens de Deus, com isso ele cooperava para que o reino de Deus pudesse avançar na terra. Mas observe que antes de enviar a carta a Gaio, você vê no versículo 9, que parece que João havia tentado enviar uma carta para a igreja. Mas havia um líder na igreja que não recebia, não deixava a carta de João ser lida para a igreja. Olha que coisa, João era um apóstolo, irmãos. Mas havia um líder lá dentro da igreja, na mesma igreja de Gaio, chamado Diótrefes. Esse irmão, ele não recebia, ao receber as cartas, o que é que ele fazia? Não sei o que ele fazia direito, mas eu acho que ele rasgava as cartas. E é interessante que esse irmão é um exemplo de pobreza espiritual. Se um é próspero espiritualmente, o outro é um pobre espiritualmente. E quais são os sinais desse pobre espiritualmente? O primeiro deles é a necessidade de parecer algo que você não é. Né? Porque aqui diz assim: ele gosta muito de ser o mais importante entre eles. Parecer algo que você não é. Uma pessoa próspera, que tem uma alma próspera, ela não faz nada para parecer. Ela não tem esse objetivo. Ela faz por amor. Agora, uma pessoa pobre espiritualmente, ela faz as coisas para aparecer. Porque ela quer aparecer. Ela não quer que Cristo apareça, ela quer aparecer. Segundo ponto aqui, porque esse homem era pobre espiritualmente, porque era um homem que lutava contra a liderança da igreja. Ele era um líder da igreja e ele lutava contra a liderança da igreja. Olha aí, ele não nos recebe. Diz ainda mais: portanto, se eu for, chamaria a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Ele falava mal do apóstolo João. Ele falava mal dos outros líderes da igreja. Por quê? Porque ele era uma pessoa ciumenta. Ele não conseguia ver outros líderes se destacando. Ele não queria ver a prosperidade dos outros. Era aquele tipo de pessoa que queria toda a atenção para si próprio. E por causa disso, então, por ser uma pessoa ciumenta, maldosa com as palavras, demonstra como esse homem era pobre espiritualmente. O terceiro ponto que nós vemos também é que ele não sabia amar. Esse era o problema dele. Porque diz aí: não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Era uma pessoa sem amor no seu coração, sem discernimento espiritual, mas estava liderando dentro da igreja. O apóstolo João estava tendo problema com ele. Gaio tinha um problema com ele.
Mas, amados irmãos, o que é que a palavra de Deus nos mostra e o que a palavra de Deus nos incentiva? Versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Ali estavam dois líderes dentro da mesma igreja. Um que estava prosperando em sua alma e o outro que era pobre de alma. Um chamado Gaio e o outro chamado Diótrefes. E no meio disso tudo estavam os cristãos. Estavam todos os cristãos. Quando a gente vê alguém que faz o mal, parece às vezes que o mal nesse mundo ele chama mais atenção do que o bem. Já falei sobre isso aqui, não é à toa que os próprios meios de comunicação, eles divulgam muito mais as notícias ruins do que as notícias boas. É como a gente costuma dizer, que anda mais do que notícia ruim, não é? Fulano anda mais do que notícia ruim, porque a notícia ruim corre. Notícia boa a gente recebe e guarda. É impressionante, não é? E às vezes parece até que há mais gente, há mais maus exemplos do que bons exemplos. Mas o que João e a palavra do Senhor estavam incentivando a Gaio e a todos nós, é que nós devemos imitar aquilo que é bom. Nós devemos imitar aqueles que estão prosperando em sua alma, prosperando espiritualmente. E não aqueles que são pobres espiritualmente. Não tomar como modelo para a nossa vida gente pobre espiritualmente. Eu não vou participar por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa desse, por causa... Gente, olha para aqueles que estão prosperando espiritualmente. Mire aqueles que estão prosperando, aqueles que querem crescer espiritualmente. E eu lembro aqui mais uma vez as características daquele que está prosperando espiritualmente, de alguém que queira crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente, você precisa conhecer a palavra de Deus, ser comprometido com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que trará discernimento espiritual para a sua vida, para ver onde você, para quem você vai abrir o seu entendimento e de onde você vai receber a instrução para a sua alma. Sua alma precisa de alimento, tanto quanto seu corpo precisam de alimento. Hoje eu vi a Mariane chorando, né? Fui no almoço lá na casa da nossa irmã Rosa, que era hoje aniversário da sua irmã. Nós estivemos juntos, lá pregamos a palavra de Deus, tinha um monte de gente, foi uma bênção. Voltei muito feliz para casa, né? Oportunidade de falar do Evangelho. E eu encontrei até a mulher que era a síndica do prédio que eu morei. Olha que coisa. Falei, uai, parece a síndica lá do meu prédio. Nunca tive a oportunidade de falar de Jesus para ela lá no prédio. Agora tive a oportunidade de falar para ela e para o marido lá. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando se eu tivesse dado mau testemunho lá no prédio. Ih, agora a coisa sujou, né? Mas graças a Deus não. Mas queridos, para que nós possamos crescer em discernimento espiritual, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então eu vi a Mariane chorando, né? Até o Rogério brincou. Estava chorando por quê? Porque quem não chora, não mama, né? E o bebê chorou porque estava com fome. E foi o leite materno que a Mariane recebeu, o melhor alimento para a criança. O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele possamos crescer espiritualmente. A palavra de Deus, amor pela palavra, esse é um sinal. O outro sinal é o amor pelo povo de Deus. Como é que eu amo o povo de Deus? Me envolvendo com o povo de Deus. Quanto mais eu me envolvo com o povo de Deus, mais eu aprendo a amar o povo de Deus. Pastor, o senhor não sabe.
O senhor não sabe como é difícil. Tem muita gente difícil nas igrejas. Tem. Né? Hoje um irmão me perguntou, quantos anos? O Tiago me perguntou hoje, pastor, quantos anos faz que o senhor se formou no seminário? Falei, o ano que vem vai fazer 30. Só 30. Né? 30 anos, basicamente, como pastor. Eu acho que eu sei um pouquinho, né? De como que é o povo de Deus. Já deu para aprender um pouquinho. Mas, meus irmãos, como eu amo o povo de Deus. Apesar das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, é o povo de Deus. E a gente precisa aprender a amar o povo de Deus. E como eu aprendo a amar o povo de Deus? Servindo o povo de Deus. Servindo. Quando você serve, você não tem tempo para ficar olhando picuinha. Quando você serve, não tem tempo para você ficar olhando ao redor, perdendo tempo por causa dos outros. Você faz o seu serviço. Você se foca. Então sirva. Sirva com alegria ao povo de Deus. Eu estou aqui não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Não foi o que Cristo disse? E o outro sinal característico de uma pessoa que cresce espiritualmente é o amor pela obra de Deus. Como é que eu posso me envolver? Como é que eu posso me envolver? Ontem eu estive aqui na reunião dos jovens da federação para a eleição dos jovens. Eu fiquei muito feliz ontem à tarde. Eu não imaginava que ia ter um grupo tão grande de jovens do nosso presbitério aqui para a eleição da diretoria. E eu vi ali muitos jovens que amam o Senhor. Jovens se prontificando para o trabalho de Cristo. E eles falando e tal e contando. Acabou a eleição aqui. Eu fui sair daqui 5 horas da tarde, a hora que acabou a reunião do Twins. A eleição acabou, acho que umas 3. Não sei que horas terminou. Que horas? Umas 3 e pouquinho, né? Tinha jovem aqui ainda conversando na frente da igreja, um conversando com o outro, e falando da igreja, falando do trabalho. Hoje eu já recebi um monte de WhatsApp no grupo ali da federação, dos jovens já conversando um com o outro sobre o trabalho, a alegria deles e tal, falando, olha, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, entusiasmo. Muitos jovens que eu nem conhecia. Entre eles haviam 4 jovens da nossa igreja. Louvado seja Deus pela vida deles. E há 2 que eu quero destacar, que eu destaquei ontem lá. Um era o Guido. O Guido está aí? Guido? Olha ele lá, bonitão, né? Louvado seja Deus. Eu conversei sexta-feira com o Guido aqui. Irmãos, Guido, isso é para o louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus, viu? Assim, senão, né, a gente às vezes insufla, né? Meus irmãos amados, Guido tem 18 anos. E conversando com esse menino, vê o amor de Deus no coração dele. A alegria dele de estar servindo ao Senhor, está lá no Palavra da Vida, estudando. E ele falando para mim, pastor, eu quero voltar o ano que vem para aqui, para a igreja, para trabalhar com os jovens aqui na igreja. Eu quero me envolver, eu quero trabalhar. E eu fiquei feliz. O Jonathan está aí? Tá, sim, porque eu vi ele vindo aqui. Ô, Jonathan, querido, para honra e glória do Senhor. Jonathan veio lá da Bahia, lá da terrinha, né? Veio para estudar. Odonto aqui, está terminando odonto, né, Jonathan? Termina esse ano? Termina esse ano. E o Jonathan escreveu para mim essa semana no WhatsApp. Pastor, eu quero trabalhar com os jovens, eu não sei por onde eu começo, eu estou cheio de coisa esse ano, tem TCC para escrever, defender e tal, aquela coisa. Mas como que eu posso trabalhar? Queridos, sabe o que isso faz com a gente? Renova a nossa esperança. Renova a alegria do nosso coração de ver, né, que pessoas amam a obra de Deus. É por isso que a obra de Deus permanece. Pessoas que amam a obra do Senhor. Gerações que vêm, gerações que vão, que amam a obra de Deus e que dão continuidade à obra do Senhor. Investindo suas vidas, investindo vida, tempo, dinheiro para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Queridos irmãos, quero concluir essa mensagem desta noite dizendo que quem tem a alma alimentada por Deus é uma pessoa que serve com alegria.
Quem tem a alma alimentada por Deus, trata as pessoas com amor. Preste bastante atenção nisso. Quem tem a alma próspera, a alma saudável, alimentado pela palavra de Deus e pelo próprio Deus, é uma pessoa que serve com alegria, é uma pessoa que ama e que trata com amor as outras pessoas. Porque quando a nossa alma, ela está bem alimentada por Deus, nós temos condições, meus amados irmãos, de prosperar. E prosperar com proveito em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais interessada, uma pessoa mais envolvida. Quando eu estava terminando essa mensagem, eu me lembrei de Barnabé, aquele servo de Deus lá de Atos dos Apóstolos. Diz a palavra do Senhor que Barnabé, aquele homem de repente chega, ele vende a sua propriedade, ele pega o dinheiro da sua propriedade e leva aos pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem ajudar os irmãos pobres da igreja. Ele se tornou um modelo para a vida da igreja na questão de dar. E se não bastasse isso, quando o apóstolo Paulo, na sua recente conversão, ninguém queria receber Paulo na igreja, todo mundo com medo de Paulo, diz a Bíblia que Barnabé se aproxima de Paulo, estende a mão para ele e começa a ajudar Paulo, levando Paulo em todos os lugares, apresentando Paulo, dando maior força para Paulo, para que Paulo pudesse ser recebido no meio da igreja. E diz a Bíblia que lá em Antioquia, quando ele chega e vê a obra do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, a igreja crescendo, o impacto sobre a cidade de Antioquia, diz a palavra de Deus que Barnabé se alegrou tanto ao ver a graça de Deus inundando o coração daqueles irmãos, que ele falou: eu preciso vir aqui ajudar. E ele chamou Paulo, falou: Paulo, vamos comigo, vamos lá ensinar a palavra de Deus para aqueles irmãos. Barnabé não era apóstolo, Barnabé não era pastor, Barnabé ele não era um líder no sentido que a gente diz eleito para alguma coisa, mas era um homem próspero em sua alma. Por isso ele queria servir com alegria. E por isso ele exalava amor pela vida das pessoas. Meus amados irmãos, a nossa oração é a oração de João, para que a alma de todos nós possa ser próspera, nós possamos prosperar espiritualmente e sermos uma bênção nas mãos do Senhor, para a vida dos nossos irmãos, para a obra do Senhor, com muito discernimento espiritual nesses dias em que nós estamos vivendo, porque a única vida que nós temos é essa agora, nós não teremos outra. A única oportunidade de prosperar espiritualmente é essa que nós temos agora.